Mal falada, humilhada, hateada. A 6500 XT teve um lançamento que não foi nada legal, um dos piores que eu vi ultimamente. E eu também até fiz um vídeo falando mal dela aqui no canal. Ainda assim, resolvi pegar meu dinheirinho ali e comprar um exemplar para trazer teste para vocês, porque ainda assim tem muita pessoa interessada. Afinal, essa placa de vídeo reduziu muito o preço e está até competitivo com outras placas no mercado. Portanto, hoje eu venho falar sobre a 6500 XT e espero que vocês gostem do vídeo. Mesmo se vocês não gostarem da placa, deixa o like, porque gastei meu dinheiro para isso, para só fazer os testes para vocês. Vamos aqui rapidamente ao unboxing, até porque não tem muita coisa para falar dela. Eu comprei a 6500 XT do modelo Power Color através da Magalu, Foi um valor de R$ 1.500, dividido em 10 vezes, pelo menos isso. Então, quem aproveitou, pelo menos conseguiu dividir essa placa de vídeo. Dá para ver aqui que eles economizaram bastante na caixa, porque ela não vem nem pintada. A placa é bem pequena, tem cerca de 16 centímetros, tem uma construção bem simples, com um plástico preto básico. Ela tem uma alimentação de 6 pinos, mas consome pouco também, tá? Mesmo com essa alimentação aí. Já em saídas de vídeo, possui apenas 2 saídas, um HDMI e uma DisplayPort. Na parte de trás não tem backplate, mas também ninguém esperava nada assim, Afinal, essa placa aqui cortou custos de todas as maneiras possíveis. E basicamente isso, essa é a placa de vídeo. Vocês sabem que ela foi rateada porque ela veio bem encapada, Por exemplo, ela não tem encoder e decoder para você gravar vídeo ou fazer suas lives com a ajuda dela. Ela também só tem 4 linhas de PCI Express, então só funciona com o PCI Express X4. E isso traz um limite de transferências de dados que dessa vez é notável. Muito se fala sobre isso, em outras placas, como em X8, para ver se dava muita diferença, ou placas que são em PCI Express 4.0 e testando em 3.0, mas poucas diferenças eram notadas nesses casos, e essa 6500 XT foi a única que realmente mostrou diferença em todos os testes da internet, por conta que ela é a primeira que só funciona PCI Express X4, tá? Isso deve-se ao fato que não era para ser uma placa realmente para nós usarmos nos desktops, Mas acabou saindo, acho que aproveitaram que não tinha muita competição, chegou ao mercado e deu no que deu. Enfim, eu vou trazer alguns testes para vocês, hoje só primeiras impressões e depois eu vou trazer outro dia um comparativo bem feitinho, tá? Esse aqui é só aquele comparativo em live e tal, resumo da live basicamente para quem não assistiu. Aqui está o GPU-Z da placa de vídeo 6500 XT de janeiro de 2022. A placa de vídeo DDR6 tem 4 GB de VRAM, mas 64 bits apenas, e ela funciona em X4, como eu disse. Nesse caso, eu estou aqui com o Ryzen 5 600X, só que é uma placa-mãe B450. Então, embora o processador tenha suporte para PCI Express 4.0, a placa-mãe não tem. Quer dizer, ela até é compatível, mas a AMD não liberou a BIOS para isso. Culpa da AMD, hein? A memória é uma memória 16 GB, 2 pentes de 8, 3733. Mas também testei com um i3 12100, com a placa-mãe B660 da Soil, e 16 GB de RAM também, 3400 CL161818. O i3 é um 4/8, mas é um processador bem atual que tem um bom desempenho em jogos, é um bom processador gamer. Vamos aos jogos, primeiramente CSGO, no Full HD no baixo. Somente no momento com o i3, tá? Nesse caso aqui só consegui testes com ele para fazer esse vídeo, ou seja, PCI Express 4.0. A média foi de 318 FPS com 133 no 1% low. Aqui temos um desempenho legal, com algumas travadas, mas isso é do jogo mesmo, independente da configuração, mesmo com a RTX 3070, mesmo com o Ryzen 5 600X ainda trava, então não é culpa da configuração não, tá? No geral foi um desempenho bacana, mesmo em DirectX 9. O próximo jogo que eu testei foi o Fortnite, também somente teste com i3, mas aqui eu dividi, que eu testei em DirectX 11 e também testei em DirectX 12. Sendo que a distância de visão ficou no épico e a textura também no épico, o resto das configurações gráficas ali no baixo. Em DirectX 11, a média foi de 163 FPS, com 40 no 1% low, pequenos travamentos, mas é outro caso que a culpa é do jogo, não é culpa da configuração. O pessoal precisa melhorar bastante a otimização do Fortnite do CSGO. Já no DirectX 12, temos aqui um desempenho melhor, tá? A média fica em cerca de 202 FPS e 108 no 1% low. Entretanto, o frame time ficou um
tanto menos estável do que o DirectX 11 e deu para ver bugs visuais. Isso é porque o DirectX 12 está em beta ainda, né? Só que dá para ver no geral que nesse jogo as placas da AMD vão sim melhorar o desempenho saindo do DirectX 11 para o 12, que é alvo de outra polêmica, não só dessa placa de vídeo aqui, mas das outras placas de vídeo da AMD. Agora vamos ao Warzone. Nesse caso aqui sim, eu testei em PCI Express 4.0 e 3.0. Infelizmente com processadores de um pouco nível diferente, mas no geral eles têm um desempenho semelhante aqui, tá? Aqui eu testei em Full HD, FOV 120, no baixo, tá? Somente a textura ali um pouquinho mais alta, mas ainda assim considera no baixo. A média foi de 127 FPS com 73 no 1% low, considerando o PCI Express 3.0. Foi um desempenho bacana, a temperatura bacana também na casa dos 60 graus, teve picos de FPS para cima de 120, como é normal em jogos competitivos, mas no geral foi isso mesmo, de 120 a 124, por aí. Já em PCI Express 4.0 com i3, a média ficou em cerca de 134 FPS com 81 no 1% low. A temperatura aqui ficou no pico de 64 graus, com consumo da GPU cerca de 75. Mas em relação ao consumo, a AMD tende às vezes a deixar o consumo menor do que é, tá? Então talvez ela esteja consumindo um pouco mais. Ainda assim é uma placa que não bebe muito, digamos assim. E vale lembrar, tá, que aqui são os testes primários, não considere esse aqui um grande comparativo, até porque eu estou usando processadores distintos, tá? Eu gosto de sempre usar o mesmo processador, então quando eu for trazer um comparativo real daquele assim que eu possa assinar embaixo, vai ser com o mesmo processador testando PCI Express 3.0 e 4.0. Ainda mais porque eu estou colocando para vocês jogos competitivos que é muito mais difícil também comparar, né? Só que ainda assim eu vou deixar para vocês alguns trechos de jogos de campanha, que aí o desempenho fica mais fácil de ser comparado, porque vai estar uma qualidade gráfica mais alta e assim o processador não será o limitante, será a placa de vídeo, mesmo sendo o Ryzen 5 600X, mesmo sendo o i3. Então vamos aqui ao primeiro jogo de campanha. God of War testei em Full HD, texturas no original e o resto no baixo. Aqui o desempenho ficou na margem de erro, 61 FPS no PCI Express 3.0 e 62 FPS no PCI Express 4.0. O mesmo vale para o 1% low. Mas percebam que aqui a VRAM não estourou, né? Não parece estar estourando. E talvez foi esse o motivo para o qual o desempenho ficasse igual. Acredito que colocando uma textura mais alta, assim fazendo estourar a VRAM, a gente teria uma diferença maior entre as configurações. Então também posso fazer um teste parecido no futuro. Só que vocês já vão ver coisas parecidas agora acontecendo em outros jogos, tá? Agora vamos com Assassin's Creed Valhalla. Eu testei em Full HD, configurações gráficas no médio. Aqui o PCI Express 3.0 conseguiu uma média de 52 FPS com 37 no 1% low. Já no 4.0 eu consegui uma média de 59 com 45 no 1% low. A VRAM ficou ali no limite e isso provavelmente influenciou o resultado. Diferença aqui de 13% a favor do PCI Express 4.0. Vamos do Shadow of the Tomb Raider agora em Full HD com a qualidade gráfica no máximo, sem Ray Tracing, tá? Aqui a diferença foi absurda e me surpreendi até, tá? Pegando somente esse terceiro setor aqui do benchmark, são 3 setores no geral, e geralmente eu coloco todos os 3 setores juntos numa média, nesse caso somente o terceiro setor. Fiquem ligados nisso, tá? Com 45 FPS na média ficou o PCI Express 3.0 e 30 no 1% low. Já no PCI Express 4.0 a média foi de 68 com 49 no 1% low. Uma diferença de 51%. Um comportamento extremamente estranho. Averiguei, verifiquei, tentei fazer de novo, não vi diferenças nas qualidades gráficas utilizadas. Aparentemente foi esse desempenho mesmo. E também Far Cry New Dawn coloquei em Full HD com os gráficos no Ultra. Aqui a média do PCI Express 3.0 foi de 71 FPS com 13 no 1% low. E do PCI Express 4.0, 82 FPS com 62 no 1% low. Só que eu percebi certos engasgos aqui do lado do PCI Express 3.0, tá? Vale notar isso. E foram esses os testes, meu povo, e olha só, minhas primeiras impressões dessa placa foram 2 carambas. O primeiro caramba foi caramba, e o segundo caramba foi caramba.
É bem difícil dar minha primeira impressão assim sobre essa placa, ainda estou bem dividido, porque alguns jogos eu vejo um bom desempenho, tipo o Warzone, ficou um desempenho bem legal, já outros jogos ficou bem aquém do esperado e bem abaixo do que deveria ser uma placa desse nível. Então deixarei minha opinião final para quando eu fizer um comparativo boladão, daquele jeito que eu gosto de fazer, tá lado a lado com o mesmo processador, mesma configuração, mesmas memórias, vários jogos, provavelmente vou ter que testar aqui mais do que o normal para dar o parecer dessa RX 6500 XT, porque por enquanto estou muito dividido mesmo. O que eu posso falar por enquanto é o que eu venho falando sobre ela também em outros vídeos, outras lives e até também no canal Telegram. Você prefere morrer de sede ou beber lama? Que é basicamente isso que a 6500 XT oferece. Você não tem muitas opções do mercado nessa faixa de preço dela, né? Você tem a 1050 Ti, que definitivamente não é uma boa opção, e tem a 1650, DDR5 que é mais barato, e depois a DDR6. Em relação ao DDR5, o Casual Gamers fez um comparativo, que até recomendo que vocês vejam lá, até porque ele explica também mais sobre o ponto de vista dele. E em relação a 1650, acho que 90% dos casos a nossa RX 6500 XT vai ser superior e até bem superior, mas não é 100% dos casos, o que mostra que essa placa tem um desempenho inconsistente. Era para ter, né, um desempenho superior em 100% dos casos, né, senhora AMD, mas não é esse o que acontece. Eu infelizmente não tenho aqui a DDR5, tenho a DDR6, então quando eu for fazer comparativos, que vai ter também, vai ser com a DDR6, mas eu acredito que em vários casos vai dar um empate ou até uma vantagem para 6500 XT, mesmo em PC Express 3.0. Só que algum outro jogo, né, vai estar com um desempenho bem aquém do esperado. Vai ficar complicado de comparar essa placa de vídeo, viu, gente? Sobre a temperatura, achei ok a temperatura, ali 65 graus pelo que eu ouvi, né? Então, mesmo sendo uma versãozinha pequenininha assim, ó, bem pequena, olha o tamanho disso aqui, tamanho do meu smartphone basicamente, né? E sendo single fan, ainda assim uma placa que não esquenta muito. Pelo menos isso, mas o ruído dela é mais alto do que eu gostaria. Talvez aqui o fã não seja tão bom assim, né? Tem um ruídozinho bem chatinho quando você está jogando, tá? E vai ter que sustentar, né? Coloca o tampa aí que talvez não ouça muito não. Infelizmente ela falta encoders e decoders, então você não vai conseguir gravar suas lives com a ajuda dela, somente com o processador. Não vai também fazer vídeos com a ajuda dela somente com o processador. Até em caso de um Premiere, de Photoshop, você vai depender somente do processador. Ela não tem nenhum codec, né, para ajudar nesses casos. É uma placa bem complicada e aparentemente em casos de jogos que você está estourando a VRAM, ela tem um desempenho bem inferior também. É como se fosse aqueles casos da 1060 de 3 GB contra a de 5 GB, só que não existe uma versão dessa aqui com 8, né? Para compensar esse caso. Muitas pessoas falam que saísse com a versão de 8 GB seria muito melhor. E foi outra cagada da AMD. Gente, essa é a minha primeira impressão, que ficou bem mediana, né? Mas espero que vocês tenham gostado do que eu mostrei até agora. Penso em fazer um comparativo e vários outros com ela, afinal gastei meu dinheiro, vai ter que valer a pena, né? Vai ter que render essa placa de vídeo aqui mais uns 4 ou 5 vídeos. Por enquanto é só, não se esqueça, deixa o like, se inscreve, compartilhe e faz aquilo tudo lá para ajudar o canal a crescer mais e mais no YouTube e ganhar mais dinheiro. Por enquanto, vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima, ó avião, valeu, falou, tchau.